Foi essa. Enquanto ele não dá... Opa, deu a confirmação. Só pessoal que chegou depois, um pouco depois, eu fiz os avisos paroquiais, só relembrando para vocês uma informação que eu passei no começo da aula, nem todos estavam presentes, tá? Mas é o seguinte, vocês vão ter aquela prova de São Paulo, agora pensando para concreto 2, ou seja, a avaliação oficial de concreto 2 é 2.000 pontos. A prova de São Paulo é 2.000 pontos. Exatamente como foi o semestre passado, tá bom? De novo, Jeff? De novo, novamente, sim. Mas não sou eu. Você sabe que eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas qual que é? Não, eu sei, mas qual que é a explicação na faculdade? Porque eles, no ano passado, teve essa prova, né? E a explicação era porque, pelo menos uma vez no semestre, que aquela turma não fez, tem que fazer. Uhum. Na verdade, você sabe que prova é essa? Qual que é o objetivo? Você tem o ENAD. A avaliação continuada, ela pega várias disciplinas, porque ela está preocupada com o aprendizado global seu. Então, por isso que é feita essa prova. E deixa eu te dizer, vocês vão ter agora no 9º período e vão ter no 10º também. Então, Prova, professor? Hã? A prova ou o ENAD? Não, essa prova. Ah, tá. Vocês vão ter no 10º também. No 10º é pra galera... Eles nunca fizeram ENAD, né? É? Nem como ingressante? Não, nunca. Não. Boa sorte, meu povo. Real, boa sorte. É porque precisa fazer o ENAD, porque a nota do curso vai vir dessa prova que eles vão fazer, né? Que todo mundo vai fazer. Então, se vocês forem maus no ENAD, tiverem uma nota ruim, o que vai acontecer como resultado? Vocês automaticamente vão derrubar a nota do curso. Ah, professor, mas daí é problema da faculdade, na teoria ou na prática? Na teoria é um problema para a faculdade, sim. Na prática, é um problema para a faculdade e para os alunos, né? Porque, onde é que você se formou? E lá naquele... a avaliação lá é ruim. Entendeu? Então, isso é um problema de mercado depois no futuro. Então, o que eu digo para vocês? Façam a prova e deem o melhor de vocês. Tentem tirar uma boa nota nessa prova do ENAD quando vocês forem fazer. Bom, vamos lá. Vai ser igual o semestre passado, né? Igual o semestre passado. Eles vão dar a prova, nós vamos ter 3 horas para fazer. E... como é que se diz? Vai ser online também, né? Vai ser online também. Só uma dúvida que eu fiquei, porque como eu não tenho nenhuma interferência nessa prova, não sei absolutamente nada dela, nem nota, nada. Né? Não tenho nenhuma gestão sobre essa prova. Ela foi aplicada, que dia que ela foi aplicada? Foi um dia que não foi no dia da minha disciplina, foi um outro dia. Mas que dia que foi? Um dia que vocês não têm aula? Como é que foi isso, semestre passado? A gente escolheu o dia da pessoa, a gente escolheu o dia, tinha 3 horas para fazer ela. Vocês podiam escolher o dia. Isso, tinha 3 horas para fazer. Eu acertei em média de 30%, 12 questões, mais ou menos. Ô, Jeff, outra coisa, eu vou até olhar no meu alvo aqui, mas semestre passado, igual lá na turma de concreto 2, se eu não me engano, nem todo mundo fez, não, foi tipo sorteado, agora vai ser todo mundo? Então, eu não sei te dizer, eu acho que vai ser meio sorteio do bife de novo. Mas eu tô falando que eu acho, tá? Eu não posso afirmar que vai ser assim. Mas para a aula que vem eu trago as informações para vocês. Aí a sua prova vai ser 2.000. Minha prova vai ser 2.000. Não, professor, então você tem que ajudar nós, porque essa prova é fodida, tá?
Eu já falei, vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Não, fechou. Da outra vez, semestre passado, você ajudou. Não, vocês têm que fazer os exercícios, tentar fazer pelo menos. Né? Não, Concreto 1, eu sei que vai ter alguns alunos que vão reprovar esse semestre. E vão reprovar porque eu não estou nem aí. Tá? Veja, teve um aluno que sabe o que ele fez? E eu dei uma prova de concreto similar à que vocês fizeram no semestre passado. Não foi a mesma, mas foi similar. Aí, olha o que o meliante fez. Escreveu numa folha, um PDF, né, gerou o PDF da folha, eu não sei fazer, e mandou para mim. Ou seja, e ele colocou lá no título resposta da prova. Mais ou menos assim, como estou colocando a resposta da prova. Então ele achou erroneamente que eu não iria corrigir a prova. O fato de eu ajudar não significa que eu não vá corrigir. Tem uma diferença bem grande. E aí eu corrigi. E aí eu abri, não sei fazer. Adivinha que nota que ele tirou? 0. Não ficou com 0? Não ficaram com 0? Metade da turma, porque eu dei questões teóricas e daí eles acertaram, né? Fizeram pontos nas teóricas. Porque senão era 0 de nota. E eles vão ter essa prova. E eu vou manter a mesma linha. E eu disse para eles o que eu digo para vocês. Pessoal, me ajudem. E eu ajudo vocês. Senhor, como é que eu te ajudo? Eu posto a lista. Tenta fazer a lista. Porque se você tentar fazer, mesmo que você não acerte e esteja errado, eu vou considerar a nota. Eu não vou dar 0. Eu posso ajudar vocês, eu posso considerar. Agora, não faço nada. Escrevo lá, não sei fazer e mando, esperando o quê? Não, você tira a minha chance de te ajudar. Aí eu não posso te ajudar. Agora, me ajude que eu te ajudo. Essa é a regra. Vamos se ajudar. Tá? Eu não tenho intenção, pessoal, vou ser bem sincero, de reprovar ninguém. Nessa turma tem 2 alunos que não estão com nota boa. O resto, tudo acima de 8 pontos. 2 abaixo de 8. Tá? Então, esses 2 alunos estão com essa nota porque a gente sabe que não se dedicaram. Mas eles vão reprovar? Não depende deles. Não depende de mim, depende do aluno. Eu vou passar 2, eu vou dividir a lista em 2. Para ficar tranquilo, para ficar fácil para vocês. E vou antecipar, como eu antecipei. Poxa, eu dei a prova para vocês fazerem as questões de cálculo 15 dias antes. Ninguém pode falar, professor, eu tive que fazer em cima da hora e não deu tempo de fazer. Poxa, 15 dias para fazer uma prova, pessoal. Tá? Quando a regra era para ser em cima da bucha, e eu não segui a regra porque eu sei que, poxa, você dá uma prova assim, em cima da bucha, para o aluno fazer, sabendo que o cara trabalha, que o cara, né, vai ter os fins de semana para usar, então, eu trabalhei mais ou menos o conteúdo para que todo mundo tivesse 2 fins de semana para fazer a prova. Não fiz, deixei para a última hora. Aí eu não posso ajudar. Tá? Então, tá dado o recado. Semana que vem eu trago mais informações sobre como será essa prova. Eu imagino que vai ser as mesmas regras do semestre passado. Lembrando que eu não tenho nada a ver com essas regras, nenhuma participação, e eu só sou o mensageiro. Pilar de extremidade, intermediário e de canto. 3.2. Vamos para a nossa sessão 3.2. Ok? Então, situações básicas de projeto. Então, eu já falei isto no começo do semestre, na primeira aula, quando eu mostrei para vocês, pessoal, o cálculo de pilar e tal, mas eu vou ter 3 considerações, eu vou ter a questão da excentricidade. Então, os pilares, basicamente, nós temos intermediário, extremidade e canto. Ok? São 3 situações. Cada uma dessas situações vai implicar num tipo de carregamento para o pilar e num grau de dificuldade de cálculo. Certo? Então, a informação, ela vem, esse pilar é desse tipo, tarará. Né? Intermediário,
extremidade ou canto, mas você recebe a informação. Então você tem como analisar. E se você não recebe a informação? Você olha a figura, a fotinha 3x4 do pilar, e identifica. Então, intermediário são todos aqueles pilares que estiverem aonde? No meio da estrutura. Tá? O cara está no meio da estrutura, ele é intermediário. Ou seja, eu tenho as vigas, eu tenho pelo menos as duas vigas que passam por ele e não morrem dele. Então, ele é um pilar intermediário. E eles, evidentemente, são os mais simples. Olha só, situação de projeto, carguinha centrada. Ah, professor, mas eu vou ter deslocamento, daí eu não tenho deslocamento. Olha onde é que é o eixo do pilar. Olha só. Eu queria que ele me desse coisa para marcar aqui, mas ele não está colaborando. Vamos lá. Vamos dar um zoom. Olha só. Aqui onde está a seta. Mais ou menos aqui, ó. Isso, aqui é o eixo do pilar. O que acontece? Esse pilar está centrado no eixo? Não. Ele está deslocado. Tá? Então, cuidado com a análise. Como será feita a análise? Então, esta é a situação de cálculo, sim. Pilar de extremidade. O pilar de extremidade, eles estão aonde? Nos extremos. Professor, mas então o pilar no canto é um pilar de extremo? É um pilar de extremidade? Não. Por quê? O que acontece? O pilar de extremidade, ele recebe esse nome de extremidade. Eles vão estar como, pessoal? Pensa na obra, beleza? Mentaliza a obra. Corre uma linha por fora, contornando todas as obras. Aonde vocês vão colocar, onde vocês irão montar as bandejas. Tá? Sabe aquelas bandejas para evitar que caia material para baixo? Aonde você monta? Naquela linha externa. Exceto os pilares que estão nos cantos, ou seja, tirando os pilares de canto, o resto é tudo pilar de extremidade que tiver ali. Por quê? Qual que é a regra? O pilar de extremidade, ele tem uma viga passando por ele. E uma viga vai morrer nele, mas ele vai ter uma viga passando e uma morrendo. Beleza. Quando você chega no canto, duas vigas morrem nele. Então é fácil de você identificar. O pilar de canto vai estar aonde? Adivinha? No canto. Então, na verdade, o que acontece nessa brincadeira de posição de pilar? E aí, olha lá, a excentricidade aqui, ó, de primeira ordem. Olha só o deslocamento. Acontece isso. Nos intermediários, eu tenho a compressão centrada. Beleza. Nos extremidades, eu vou ter uma flexão normal composta. No pilar de canto, eu vou ter flexão oblíqua composta. Tá? Então, nesse tipo de pilar, as seções de topo e base sofrem uma excentricidade de primeira ordem, aquilo que eu expliquei para vocês na relação de excentricidade. E os momentos, eles vão ocorrer devido aos carregamentos sobre a estrutura. Então, aqui, pilar de extremidade. Momento superior, e eu vou ter aqui um momento inferior. Mas olha, esse momento inferior é o superior deste. E olha lá, o superior deste. Ok? Então, essa é a análise que nós estamos fazendo. Professor, pô, é difícil. Não, não é. É que assim, é só a gente analisar todas as variáveis e você vai ter o quê? Momento sendo gerado no teu pilar. Essa é a lógica, tá?
Aí você vai trabalhar com a índice de rigidez relativa, que ela é mais simplificada, momento de engastamento perfeito, tá? E aí você vai trabalhar com essa análise de rigidez, que é o momento de inércia pelo vão efetivo. Por isso que eu estava falando equivalente ou efetivo, equivalente ou efetivo, exatamente porque aqui ele passa a chamar de efetivo. Então, pilar de canto estão posicionados aonde? No canto da edificação. Olha a situação, morre dois nele, duas vigas. Olha o que acontece, ele se desloca. Moral da história, o que acontece? Eu tenho viga. A viga tem o quê? Um comprimento. O meu comprimento na viga eu posso chamar do quê? De D. E ela tem uma força. Opa, se eu pegar a minha viga, pegar uma viga qualquer, X qualquer, que chega no meu pilar, ela tem distância e ela tem força. Então, quanto mais próxima do pilar, maior a tendência a zero. Quanto mais distante do pilar, maior será a tendência ao esforço. E que esforço é esse? Vamos de novo? Vamos de novo? Vamos lá. Olha só, eu tenho pilar. Eu tenho viga chegando no pilar. Tanto faz a situação dos pilares. Lembrando, seja ele de canto ou extremidade. De extremidade, uma viga passa por ele. Beleza, mas uma morre. Ou morre em X ou morre em Y. Esta viga, ela tem um comprimento, meu D. Esta viga tem um carregamento, meu F. F vezes D me dá o quê? Pessoal, tem alguém aí acordado? Tô aqui. Então, e o que eu tenho? Só não sei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para o nosso poderoso software gráfico. Aqui. Esse aqui é o famoso Severino, quebra galho, né? Tá aqui. Vou fazer plano. Depois a gente muda para 3D. Muda, tem como. Mas vamos fazer plano, esse negócio bem simprão, assim que é para todo mundo entender. Olha só, eu fiz um corte. A minha viga, ela tem o quê? Carregamento aqui. Ela tem esse carregamento. A gente já aprendeu isso há muito tempo atrás, como aparece nos filmes, long time ago. Long time ago. O que é? Que o peso próprio na minha viga é uma espécie do quê? De carregamento o quê? Distribuído, sim ou não? Sim. Sim. Isto. Sim. E eu tenho, por exemplo, eu posso representar por um vetor que junta todo mundo, toda a carga distribuída. Tá aqui o cara. E aí, este cara que vocês veem aí, ele até aqui ele tem o quê? Uma o quê? Esse azul clarinho é uma distância. E isso aqui é o quê? Uma força. O que dá força vezes distância? Professor, não basta desenhar. Faz a equação. Meio, professor. Olha ali, no cantinho. Meu computador tá travando. Um momento.
que dá isso aqui? Força vezes distância? Momento. Isso! Foi o que eu falei. Momento. Mas só você falou, os coleguinhas não falaram? Momento. Mas eles estão aí, professor. Pode acreditar. Então, ou seja, agora vamos para uma outra situação de cálculo. Deixa eu ver onde é que estão os caras aqui. Eu me bato um pouquinho, mas eu chego lá. Olha só. Ó, fala a verdade, ficou chique, parece até um pilar de verdade. Vou apagar essa bagunça que está aqui. Fazer de novo. Olha só. Chique no último, parece até um pilar. E aí eu vou pegar e fazer o quê? Dar uma altura nesse negócio. Dar uma... Opa! Olha só. Parece até uma viga. Então, o que acontece? Quando essa viga atravessa esse pilar e eu tenho uma outra viga vou perder a boa vontade com esse negócio aqui fazendo AutoCAD daqui a pouco. Não, ela não rotaciona como eu quero. Eu queria que ela rotacionasse no outro sentido. Vamos de novo. É o máximo que eu vou conseguir isso aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Tá aqui, tá bom. Uma viga aqui, uma viga aqui. Essa aqui eu até posso trocar a cor para facilitar o entendimento. Pronto, tá aqui. Viga aqui, sobre o pilar. O que acontece? Essa viga, imagine que ela está passando para lá. Então, ela não está gerando momento aqui no pilar. E essa também passa, não gera momento. Mas agora imagine que esta viga aqui, ela morreu no pilar. Então, esta distância que ela percorreu aqui, vezes a força aqui, pensa num braço de alavanca, vai sobre o pilar. Agora imagine que eu tenho a pior situação, que é o canto, o pilar de canto. Então, eu vou ter aí, nesta situação, esta distância aqui, esta outra distância aqui, ó, relativa a esta viga, tá? Vamos chamar essa viga de x, essa viga de y, ou tanto faz, y e x, vezes a força sendo aplicada. O que vai acontecer? Essa força está aqui, esta força está aqui. Está sendo aplicada, força aqui, força aqui. O que vai acontecer?
eu vou ter este força vezes distância, mais este força vezes distância, gerando o quê? No pilar? Momento. Tá? Então, veja, eu tenho momento do pilar de canto nas duas direções. Se eu tiver este pilar continuando, eu tentei fazer ele continuando para lá, mas eu não consigo, não me permite, mas se eu tiver este pilar continuando, eu elimino essa força aqui, só com uma força. Então, ou seja, o momento ele vai variar conforme o tipo de situação que a gente tiver. Então, essa é a diferença. Pilar de canto, intermediário e extremidade. Olha aqui, gerando força oblíqua. Tá? Então, esta é a ideia. Por quê? Aqui está a seção. Então, a carga de X não está na seção, a carga de Y não está na seção. Que é esse ponto aqui, ó. Ficou claro, pessoal? Sim. Sim. Então, determinação da seção sobre o máximo momento fletor. Então, a força de compressão ND, ela vai ser constante ao longo do pilar. Imagine que eu tenho a força aqui, ó, né? Uma força axial, ela vai ser constante. Beleza. Então, o maior momento atuante de primeira ordem nas extremidades é o meu M1. M1DA. E o menor é M1DB. Na literatura, vocês podem encontrar com M1 e M2. Também tanto faz, tá? É só questão de nomenclatura. Na verdade, o que ele traz para a gente é essa leitura aqui. Topo base, MD1 de A e MD1 de B. Eu posso ter uma outra situação do MD1 de A e de B, os dois iguais, e aí ainda vou ter um momento mínimo. E o somatório deles vai me dar o momento máximo, que é o meu momento fletor total. Então, eu vou ter regras para cada situação. Extremidade, seção intermediária e momento de primeira ordem. Então, em situações de cálculo de projeto que a norma trabalha, que ela admite, dos momentos fletores e não das excentricidades, tá? Então, o cálculo vai ser feito através do quê? Momento fletor mínimo. Então, os momentos fletores e não das excentricidades. O cálculo do pilar, ele através das excentricidades, deve ser considerada no dimensionamento, mas o cálculo em si da armadura e tudo mais gira em torno dos momentos. Se a gente for pensar nas vigas, a regra é muito parecida, né? Então, o pilar intermediário, eu posso ter 3 situações de cálculo para ele. Aquela figura trazia para nós essa situação, deslocada em um eixo, né? Ou é só essa? Agora eu não me lembro. Deixa eu voltar lá. Vou voltar. Aqui. Aqui. Ele está deslocado em X. Olha lá. Em X. Não, mas calma lá. Não foi intermediário. É deslocado em X. Então ele não está nessa análise. Ele está aqui. Ó, eu falei, ó, cuidado com a interpretação. Ele é intermediário e ele está deslocado em X. Ele poderia estar centralizado, poderia estar deslocado em X, que é o caso de lá, ou ele poderia estar o quê? Deslocado em Y, tá? Então, e ele será considerado uma situação de compressão simples, que pode considerar uma excentricidade mínima.
em ambos os casos. Então, é um pilar mais tranquilo de esforços a serem calculados. Pilar de extremidade. Então, no pilar de extremidade, eu vou ter flexão composta normal. Eu já não tenho mais a flexão simples, em função daquela variação do deslocamento. E eu passo a ter as situações de cálculo tanto para x quanto para y, sempre. Isso é de praxe, tá? E uma situação de projeto de cálculo, vocês são intermediárias de pilares de extremidades. Ou seja, eu vou ter sempre ele deslocado, ó. Mas em um dos eixos somente. Por quê? Uma viga morre e outra continua. É em função disto. Pilar de canto, que é o mais complexo. Então, a gente vai ter a flexão composta oblíqua. Senhor, só falando esses negócios com flexão simples, composta e oblíqua. O que seriam esses caras aí? A flexão simples a gente sabe, né? Pensa lá em momento fletor, pensa numa viguinha biapoiada e aperta a viguinha no meio. Ela faz uma flexão simples. Ah, beleza. Então, meu pilar, aperta a cabeça do pilar, ele faz uma flexão simples. Muito bem. Então, eu tenho flexão e compressão ao mesmo tempo. Eu tenho flexocompressão. Eu tenho uma flexão composta. Ok? Mas ele está no eixo do pilar. Ou pelo menos, né, um dos eixos. Agora, eu tenho flexão composta, né, ou flexocompressão, fora dos eixos. Eu tenho flexão composta oblíqua. Ok? É isso que diz essa nomenclatura. Que a princípio pode assustar, olhando assim, nossa, que difícil e tal, mas não é tão difícil assim, tá? Então, o de canto, eu tenho duas vigas, as duas vigas morrem nele. Então, as duas geram o que nele? Momento. Se as duas trazem momento, as duas estão trazendo essa variação, esse deslocamento do ND. Então, eu tenho a pior situação de cálculo para aplicada ao pilar de canto. Então, situações de projeto, né? Para essas seções. Então, eu vou ter ele deslocado aqui, vou ter ele deslocado para cá, deslocado para cá. Ou seja, é irrelevante. Ele está aqui, eu vou ter uma componente de x, uma componente de y. Opa, ele está aqui em cima. Mesma coisa, vou ter componente de x, x e vou ter componente de y. Aqui, mesma coisa, componente de x e de y. Repare que a análise sempre é do centro. Esse aqui tem componente de x, componente de y. E esse aqui, componente de x e de y. Determinação dos efeitos locais de segunda ordem. Pessoal, vamos para o intervalo e a gente continua na sequência. Beleza, professor.
Bom, pessoal, então vamos retomar a nossa aula. Determinação dos efeitos locais de segunda ordem. Tá? Então, agora que a gente vai entrar, de fato, na parte de cálculo. Ou seja, até então a gente trabalhou toda a concepção teórica do estudo de pilares. Vimos praticamente uma aula e meia. E agora, nessa parte final da aula 3.2, a gente entra nos requisitos de cálculo mesmo. E nós calculamos conforme a NBR 6118, o item 15, 8332, método do pilar padrão, com curvatura aproximada, que é o método assim mais tranquilo, mais fácil de se fazer o estudo de concreto armado. Tá? Então, você tem mais de um método que a norma traz para vocês ali. Mas o que acontece com esses outros métodos? Estes outros métodos eles são mais complexos para serem calculados. Vamos pegar aqui a norma e dar uma olhadinha. Nós vamos ficar neste aí que eu citei, tá? Mas eu sei que também fica aquela curiosidade, opa. Tá aqui, ó, a norma. Tá aqui. Então a gente pode ir ali, ó. Tem 15 instabilidades de efeito de segunda ordem, princípios básicos, relações de momento e curvatura. Ó, regime linear, não linear. Não, aqui. Efeitos globais, segunda ordem, estruturas nós fixos, contraventamento, elementos isolados. Então, ele vai estar relações, momento, curvatura, página 100. A partir da página 100 é essa parte. Aqui. Aqui. Opa. Passei. Estabilidades e efeitos globais, segunda ordem. Relações, momento, curvatura. Imperfeições geométricas. Aqui. Consideração da envoltória. Aqui, pessoal, essa envoltória de cálculo, aqui você cai quando tem aquela condição de acima de 50 MPa. Então, por isso que ele fala que é mais complexo e tal, que isso é mais fácil, porque essa aqui é bem mais complexa. Tá? É só a gente analisar aqui, ó. Aqui a gente tem uma solução pitagórica, né? A soma de quadrados aqui igual a 1, ó. Então, a gente vai trabalhar com algo mais simples. Tá? Então, algo mais... Ó, método do pilar padrão com curvatura aproximada. Esse aqui que a gente vai trabalhar. Tá? E esse que a gente vai trabalhar. 582332. Mas ele traz método do padrão com rigidez aproximada. Outro método. Método do pilar padrão acoplado a diagramas de momento, diagrama de efeito axial e índice de rigidez. Ok. Método pilar padrão para pilares de seção retangular submetidos à flexão oblíqua. Tá? Então, vocês viram ali
que aquilo que está ruim pode ficar pior. Está aqui o PDF. Opa, não, está aqui o PDF. Tá? Então, a gente vai trabalhar com esse daqui da curvatura aproximada. Eu quis mostrar os demais métodos só para vocês. Então, o método pilar padrão com a curvatura aproximada. Só para vocês verem que realmente existem outros métodos, né? São os 4 métodos possíveis de cálculo. O segundo mais usado é o da rigidez K. Mas ele já envolve fórmulas bem mais complexas, tá? Então, é bem mais sofisticado o cálculo do que esse da curvatura aproximada. Então, daí você vai evoluindo. Os outros dois são bem mais puxados. Mas é aquilo que eu falei. Qual a necessidade exata que você precisa para ter um cálculo bem mais avançado? É muito mais em relação aí, por exemplo, softwares. Eu tenho software para dimensionamento. Opa, um software para dimensionamento, aí se faz necessário você ter uma situação de cálculo mais rígida, mais rigorosa. Né? Então, aí por isso que tem aqueles demais métodos. Na prática, pessoal, vou fazer na mão, vou fazer no braço. Você vai trabalhar ou esse da curvatura ou rigidez K, um dos dois. Os demais você dificilmente vai pegar porque são bem mais complexos de trabalhar. Então, o nosso método adotado, nós vimos que ele está lá, presente na norma, método do pilar com curvatura aproximada. Então, esse método ele vai trabalhar com essa limitação de pilares até 90. Então, aqueles outros métodos estão lá não por acaso, não por serem bonitinhos. No começo da aula, eu falei a questão da preocupação da esbeltez e pilares com acima de 50 MPa. Aí eu vou trabalhar na faixa acima de índice de esbeltez 90. E aí eu entro com aqueles outros cálculos, ok? Então, aí a gente passa um outro nível de cálculo na nossa norma. Então, o parâmetro alfa, alfa de B, a gente já viu, foi definido. Momento fletor total a ser calculado, esse alfa, o alfa B. Deixa eu ampliar aqui. Esse alfa B, a gente já viu. Momento MD1 de A, lembram que a gente viu que nós tínhamos MD1 de A e poderia ter, em função, um segundo momento. O ND, que é a nossa carga, o LE, o efetivo, e 1 sobre R, que é a curvatura da seção crítica. Beleza. Aí aqui está aquela curvatura da seção crítica. Este cara aqui a gente já vai ver, ele é bem importante, é um adimensional. Tá? E eu calculo, é uma relação direta entre a força axial, que é submetida, né, ou força normal, de compressão do pilar, a área da seção de concreto e o meu FCK. Só que neste caso, FCD, que é o FCK de cálculo, né? Então, é o FCK dividido por 1,4. Então, a gente vai considerar o quê? Que o momento D de A, o meu momento inicial, ele é maior que o mínimo e o momento total também será maior que o mínimo. Né? Então, o meu valor de momento de primeira ordem, de M de A, é maior que o meu momento fletor mínimo. Aqui ele traz só a área da seção transversal do concreto, o Azinho, a resistência de cálculo à compressão, FCD, que é o FCK dividido pelo coeficiente gama, 1,4. E o H, a dimensão da seção transversal na direção considerada. Né? Lembro que quando a gente vai calcular o efetivo, a gente considera a seção oposta. Então, eu estou calculando para X, eu não vou considerar a medida no eixo X, eu vou considerar a medida do pilar no eixo Y, oposta. E aí nós chegamos no nosso cálculo do nosso pilar. Ok até aqui, pessoal?
Sim, não, Vamos sim. indo, professor. Sim, sim. Que agora que nós vamos saber se está fácil ou está difícil. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, pessoal, tem um erro na apostila, tá? Este que está marcado em azul deveria ser 50. Está aqui o 50 sendo usado. E aí está aqui o 50 novamente sendo usado. Está aqui o 50 novamente sendo usado. Né? Então, ou seja, ocorreu um erro. Eu quero acreditar que um erro de digitação ali. Aqui não era para ser 25, era para ser 50, tá? É para ser um 50. Mas tudo bem. Não é 25, é 50 aqui. 50 por 20. Considere um pilar de canto. Pior situação de cálculo que a gente tem. Com força ND dada. Aqui, ó, foi dado o ND. Momentos em x e y foram dados. Momento. Ou seja, M de A e M de B foi dado. E as excentricidades de A e B. O L efetivo de L de x e L de y não precisa calcular. Foi dado também. O FCK foi dado também. Tá? Então, assim, moral da história. Muita coisa que a gente viu da origem e tal, e de onde vem e como vem, muitas dessas coisas, na verdade, são dadas para nós na parte de cálculo. Porque se elas não fossem dadas, se tornaria muito mais complexa a análise de cálculo. E eu teria que ter informações das vigas detalhadas para conseguir chegar ao cálculo. Em geral, pessoal, o cálculo da apostila, por isso que eu falei, está bem mais simplificado. Porque você calcula, o normal era você calcular até as excentricidades, mas ele já te deu as excentricidades. Então, por isso que eu estou falando, ele está bem mais simples. Então, é dada a figura e pela figura você analisa a excentricidade, que também não é nada fora da casinha. Você recebe lá o pilar, você tem lá, dado a distância, você tem como obter, né, fazendo a decomposição de x e y, ele dá o ângulo, você consegue obter o valor da excentricidade de x e y, deslocamentos. Ok? Mas a apostila, ela mata toda essa parte de cálculo, toda essa análise inicial que a gente viu lá, como é que, da onde que vem o nosso L equivalente, o efetivo, ela mata essa parte também. Ela dá assim, ela dá um rapa, nivela, traz para você somente a análise do cálculo do pilar em si. Então, os cálculos anteriores, ela dispensa. Então, tem esse detalhe. Por isso que se torna mais fácil até. Então, eu vou calcular ex-BUTs em x e y. Por quê? Porque ele é um pilar de canto. Se ele fosse um pilar, né, eu teria que analisar, por exemplo, um pilar, vamos lá, de extremidade, não necessariamente, eu poderia não ter deslocamento em x e y, somente em x ou somente em y, enfim. Mas, pilar de canto, pior situação. Vamos lá, x e y, não vou fugir. A fórmula é dada em função do L de x, que está aqui, que foi dado, e o H de x. Quem que é o H de x? O oposto. Aqui é um x, aqui é um y, né? Então, quem que é o oposto? É a seção de y. Então, eu vou usar o 20. O H de y é o oposto, é o x. Ok? Aqui eu fiz até uma observação, aqui, né? Eu coloquei aqui. Está errado, deveria ser 25. Ou aqui deveria ser 25, né? Que tem um erro, só para chamar a atenção do erro. Eu calculo os valores para quem? Dessa forma, meu lambda de x e meu lambda de y. Ou seja, o meu índice de esbeltez no eixo x e o meu índice de esbeltez no eixo y. Após calcular, eu vou calcular o momento mínimo. É dado pela fórmula, direto e reto. Aonde eu calculo, né,
nas direções, nas duas direções, na de x e na de y, tá? Então, o ND foi dado, está aqui de graça, 0,800. O H, adivinha, a regra se mantém. O H para x é o valor de y. Está feito aqui o cálculo. E se eu pegar para a fórmula da excentricidade mínima, eu vou ter quem? Momento mínimo dividido pelo ND. Opa, descobri aqui. Aí, na direção de y, mesma coisa, repete o cálculo, usa a seção, olha lá a seção que deveria ser 25, né? Ele trocou para 50 aqui e segue com a 50. Ó, então, calculei em função de x, calculei em função de y. Beleza, obtive esse valor e obtive esse valor. Esbeltez limite, olha só, troca a fórmula. Mas o alfa, e esse alfa, professor? E este alfa, ele não trouxe no corpo, certo? Ah, então eu não tenho como calcular? Não, porque olha só, ele está dando alfa aqui, ó. Então este alfa não viria aqui, ele viria lá no corpo do texto, tá? Numa questão, ele viria lá no corpo do texto. Mas como é um exercício demonstrativo, ele trouxe o alfa ali, mas ele viria lá. Mas, a rigor, esse alfa a gente vai adotar ele com o valor de 1. Salvo exceções, o valor dele é 1. Beleza. Dado o meu alfa, então eu já sei. Alfa matei, aqui é número e número não tem um problema. E de 1. Opa, E de 1. Ele deu lá no texto, opa, aqui, ó, E de 1 de x. Em x, ele deu 178. Em y, ele deu 150. Vou ampliar. Ó, em x, 178. Em y, 5, 1,5. Junto com os momentos, ele já deu isso aí. Isso que eu falei, que não precisa calcular, que isso aí já veio de graça. Então, eu aplico. Simples aplicação. Então, esta esbeltez limite, ela depende do quê? Desse x que ele deu. Ela depende do 20, que é a distância da seção oposta, né? Eu estou calculando para x, então eu pego o valor de y. E só. Então, moral da história, eu poderia calcular a esbeltez limite antes de fazer os cálculos? Sim, porque ela não depende desses aqui, tá? Não depende de nada daqui. Calculei para y, vou calcular para x, né? E aí a gente tem lá aquela classificação de pilares em relação à esbeltez. Então a gente ficou aqui, ó, com essa classificação aqui, até 35. Ok. Aí ele calcula a excentricidade de para y, mesma coisa, deu 25 e alguma coisa menor, ok também. Só que daí a lambda x, lambda y, que é aquela excentricidade que a gente calculou, o índice de esbeltez no início, né? No início, eu volto a analisar ela, tá? Só que eu vou voltar a analisar comparando ela com a esbeltez limite agora. Então, repare, o momento mínimo não fez parte dos cálculos, tá? Momento mínimo não fez parte dos cálculos, em nenhum momento. Beleza? Olha lá. Então, eu poderia ter feito índice de esbeltez, esbeltez limite. Não teria problema nenhum. E eu poderia chegar nesta avaliação. Então, ou seja, eu tenho este aqui, 48. Ele é maior que este aqui. Então, eu tenho que considerar efeito de segunda ordem. Este cara é menor que esse aqui. Despreza, não considera. Então, momento de segunda ordem, eu vou ter onde? Em x. Vou fazer a análise dele agora. Essa força dimensional,
Por que eu preciso calcular? Por causa do meu raio crítico, né? Olha o raio crítico, ele usa o Mi, né? Na verdade é Φ, essa letra grega aqui, que é aquela relação que a gente já viu lá atrás. Então, é fácil? Não, é tranquilo para calcular. Cheguei a 0,8. Aí eu jogo aqui, uso o H em função de x, o valor de y para calcular x, substituí na fórmula, cheguei no meu raio crítico. Fiz a verificação, deu ok. Beleza. Excentricidade máxima de segunda ordem x, ou seja, vou calcular somente para x a segunda ordem, não vou precisar calcular para y. Por quê? Porque y, ele me disse aqui o quê? Não devemos considerar efeitos de segunda ordem. Então, não preciso considerar. Beleza. Então, eu calculei a excentricidade de segunda ordem. Usei o meu comprimento efetivo, tá aqui. O raio crítico, este cara que a gente calculou aqui, que ele depende do Mi, por isso a gente calculou o Mi. Se eu quisesse fazer uma fórmula deste cara complexa, eu poderia? Poderia. Poderia embutir tudo isso aqui. Isso é comum vir na literatura, tá? Ao invés de você ter o raio crítico, os caras matam o raio crítico. Como assim matam? Eles substituem o raio crítico por esta fórmula, e onde está o Mi, eles substituem por esta fórmula. Fica uma fórmula grandona, mas você calcula de forma direta a excentricidade. Qual o problema de se fazer de forma direta? Que você tem que fazer esta análise aqui, ó, do raio. Então, por isso que é recomendado fazer ela separado, para você não cometer erros, tá? Porque se ela tem que dar menor ou igual, e ela deu maior, você adota esta e não ela. É difícil acontecer isso, ok? Mas pode. Então, o momento fletor total em x será o quê? Será o fletor total, será multiplicado pelo alfa, pelo M de 1, que a gente calculou. Opa! M de 1, né? Que a gente calculou. Momento fletor mínimo. Aqui, ó, foi dado, ó. Foi dado. O momento fletor foi dado junto com a excentricidade. Não precisou calcular. Então, o ND também foi dado, o LE também foi dado, o raio crítico a gente calculou, substitui na fórmula. Alfa de beta, o momento, o ND, o LE, o raio crítico, chego no valor do meu momento total. E ele tem que ser maior que o mínimo que a gente calculou aqui, ó. Opa, cadê? Ó, o mínimo que a gente calculou aqui, ó. Tá? O MD mínimo a gente calculou. Então, ele tem que ser maior que esse MD mínimo. Ele é maior, deu ok. Então, o pilar deve ser dimensionado para o máximo momento fletor, que ocorre nas extremidades do topo e da base, bastando uma verificação do momento fletor mínimo, que é essa verificação que a gente fez. Daí aqui ele faz a verificação para quem agora? Para Y, que foi calculado aqui, ó, 344, Y. Verificação de Y, ó, 344. Tá? Então, esse 1726 veio da onde? Daqui, ó. 1726. Ó, esse cara. Mas eu não calculei segunda ordem para ele, professor. Por quê? Porque a gente viu na avaliação do meu lambda aqui que eu não preciso para y, somente para x. Então, somente x que vai ter que fazer o cálculo do momento total aqui. Senão, o outro eu comparo lá direto. Né? Comparo o mínimo com aquele total. E aí, nós terminamos o dimensionamento dos momentos para os pilares. E daí, pessoal?
Uai, professor. Ai, E fazem as contas tudo de novo, que a métrica é a mesma, certo? Certo. Então é isso, ué. Tem jeito, não tem escapatória. O que vai mudar? O que vai mudar? Onde que está o pulo do gato? Porque o resto é aplicação de fórmula. Qual que é o pulo do gato? Neste exemplo, nós calculamos momento de segunda ordem para quem? Para x. Ok? Por quê? Por quê? O que determina o pulo do gato desses exercícios? É aqui, ó. A posição que vai estar o pilar. Não, é esse cara aqui, ó. Qual? Aí? É esses caras aí que determinam. Eles é quem mandam. Por quê? Se você tiver lambda de x, se você tivesse lambda de x menor, você não precisaria calcular o momento de segunda ordem para x. Morreu a questão e ficou bem mais simples. Ah, eu tenho. Opa, daí eu tive que calcular tudo para x. E eu vou ter ainda o pior. Qual que é o pior cenário? Eu ter tanto para x quanto para y. E aí ter que calcular o momento de segunda ordem tanto para x quanto para y. Então são essas as considerações que a gente tem em relação aos cálculos que a gente tem para fazer. Sempre o que vai determinar o meu momento, minhas resultantes, é o meu lambda. Na próxima aula a gente usa esses momentos para calcular as armaduras. Sempre pode piorar, né, professor? Sempre pode piorar. Mas basicamente a análise do exercício, dos cálculos, dos pilares é esse lambda, esse índice de esbeltez. Alguma dúvida, algum comentário, pessoal? acho que não. Meu comentário é tristeza nesse momento. Mas é pegar e fazer. Não tem jeito, professor. A métrica a gente está vindo desde o semestre